líderes, a gente vai falar nessa aula sobre o que exatamente o propagandista faz. A gente já entendeu na aula passada a importância do propagandista. Ele é muito importante, ele é a ponte entre a indústria farmacêutica e a classe médica, tá bom? E a classe médica é o meio pelo qual o paciente pode obter a receita. Dessa receita que ele vai receber do médico, que ele foi ser consultado, que ele foi se consultar, ele vai pegar essa receita e ele vai levar para uma farmácia, que é um ponto de venda dessas medicações ou dessas drogas lícitas, através de receita. Então, na farmácia é quando o paciente ele está doente, ele está enfermo, com algum tipo de dificuldade, ele vai pegar lá, trocar a sua receita, o dinheiro também daquele medicamento, por uma caixinha de medicamento, de remédio, onde ele vai poder consumir e melhorar daquele sintoma ou da causa daqueles sintomas, tá bom? Então é muito importante que você entenda o seguinte, o propagandista ele tem uma função importantíssima, só que o que é que ele faz, Gabriel? Literalmente, a palavra já está dizendo, né, no nome do ofício, ele vai propagar a medicação para o médico. Existem dezenas e dezenas de indústrias aqui no Brasil. Então imagina isso. Essas dezenas e dezenas de indústrias, vez ou outra, um grupo grande dessas produzem o mesmo medicamento. Ou seja, o mesmo princípio ativo. Eu vou dar um exemplo aqui. Omeprazol. Melhor, vou dar um exemplo um pouco assim, uma classe do omeprazol, só que um pouco mais atualizada, que é o pantoprazol. O pantoprazol nada mais é do que um inibidor de bomba de próton, ou seja, ele inibe o efeito da azia e da gastrite, por exemplo. Então, provavelmente, se você tem gastrite, provavelmente o seu gastroenterologista, ele vai prescrever lá o omeprazol, ou a pantoprazol, ou qualquer outro tipo de droga nessa linha, ok? O que é importante você entender? O médico, ele pode prescrever simplesmente a substância, porque ele é um conhecedor das substâncias. Quando na faculdade ele estava estudando farmacologia, ele entendeu que pantoprazol, omeprazol, a classe de omeprazóis, ou então de pantoprazóis, eles tinham o efeito de inibir as bombas de próton dentro do nosso organismo. E que essa inibição fazia com que os efeitos, a sintomatologia da gastrite ou da azia, da má digestão, sumissem. Eu sei que tem o famoso sal de frutas, né? Mas aqui eu estou trazendo uma medicação mais séria, que geralmente é utilizada em gastrite ou gastroenterite, tá bom? Então o médico ele tem esse conhecimento, ele estudou bastante, ele domina tudo isso. Só que ele não sabe qual marca de pantoprazol, por exemplo, ele deveria prescrever. Qual marca é mais acessível, é mais em conta para o paciente dele? Qual marca tem melhores benefícios em relação à absorção no organismo, uma absorção mais rápida? Qual marca traz um incipiente que traz ou pode gerar uma certa alergia ou uma certa intolerância no paciente? O incipiente é um composto do medicamento. O medicamento ele tem um composto principal, que a gente chama de princípio ativo. Nesse caso aqui eu estou falando do princípio ativo pantoprazol. Então a medicação tem lá o princípio ativo pantoprazol. Só que dentro desse princípio ativo, ou em conjunto com esse princípio ativo, existem alguns recipientes. Que aí pode ser, sei lá, leite, água, pode ser vários outros, vários compostos químicos. É como se você estivesse lendo ali a descrição de ingredientes de um refrigerante, digamos assim. Tem vários recipientes ali, esses ingredientes compõem aquilo que a gente chama de refrigerante, algo do tipo. Então na medicação é a mesma coisa. Eu preciso te explicar tudo isso para que você entenda o que é que o propagandista faz. Então dentro da medicação tem tudo isso e o médico tem essas preocupações. Às vezes o médico vai atender num postinho, num posto de saúde, que é lá no interior ou então na grande cidade, só que num bairro muito humilde. E ele precisa prescrever uma medicação mais acessível. É a mesma substância, pode ter um preço muito mais em conta, só que o risco pode ser um pouquinho maior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O médico, ele sabe tudo da substância, do princípio ativo, ele sabe qual princípio ativo ele vai prescrever para o paciente com aquele tipo de diagnóstico. Então, ele vai fazer o exame, a anamnese do paciente, vai talvez precisar de alguns exames adjacentes, através de algumas máquinas, exame de sangue, exame de urina, o que for. Ele vai identificar, vai descrever o diagnóstico do paciente, o paciente está com a dor, fez uma endoscopia e descobriu, por exemplo, nesse nosso exemplo, uma gastroenterite ou uma gastrite, e ele vai saber qual é a substância que ele vai prescrever. O propagandista, ele representa aquela indústria farmacêutica. Ele propaga as medicações daquela indústria farmacêutica. Então imagina aí, eu propagava uma medicação chamada Pantocal. É um pantoprazol, Sesc hidratado, ok? Então o Pantocal, olha que isso já faz alguns anos aí, viu gente? O Pantocal, ele é uma substância, ele é uma medicação com rápido início e rápida absorção no organismo. Ele não contém, por exemplo, lactose. Ele não contém lactose, isso é um diferencial do Pantocal.
Isso fazia com que o Pantocal, por exemplo, ele fosse escolhido muitas vezes quando o paciente tinha uma certa intolerância, ou uma intolerância muito severa. Eu sei que a quantidade desse recipiente na medicação é muito baixa, então os médicos não consideravam isso, só que outros médicos consideravam. O Pantocal, por exemplo, ele tem um revestimento que permite com que a medicação e o princípio ativo seja aberto só lá no lugar devido, no estômago. Então perceba, são vários benefícios, além do preço ser diferenciado. Então o propagandista, eu que era propagandista dessa casa, desse tipo de indústria, a gente chama sempre, gente, a gente vai falar disso na aula, as linguagens do propagandista. A gente chama sempre a indústria de casa, tá? Então a casa que eu propagava, que eu representava, ela tinha interesse em que o médico prescrevesse o quê? Pantoprazol? Não. Eu tinha interesse que o médico prescrevesse Pantocal. Porque se ele prescreve Pantocal, o paciente que sair com aquela receita vai ter a chance de comprar aquela medicação Pantocal lá na farmácia. Se ele compra Pantocal na farmácia, é menos uma caixinha de Pantocal ou 2 caixinhas de Pantocal, depende da receita, que vão sair da farmácia. É menos uma caixinha ou 2 caixinhas de Pantocal na farmácia, e a farmácia provavelmente vai ter uma demanda um pouco maior, vai precisar comprar novamente de algum distribuidor, ou se for uma farmácia grande de rede, comprar diretamente da indústria. Então isso tudo, gente, esse cenário todo aqui mais amplo, eu explico com muito mais detalhes, por exemplo, no curso avançado Propagandista Essencial, que é um curso bem semelhante ao Propagandista Gratuito, só que com um aspecto mais profundo, e eu trago muito mais detalhes lá. Então, só para você ter ideia, a jornada do paciente é essa. Ele está doente, ele tomou a decisão de ir no médico, o médico vai fazer o diagnóstico da doença do paciente, e a partir disso o médico vai prescrever a medicação, o paciente vai pegar aquela receita com a medicação, ele vai se dirigir à farmácia mais próxima, na farmácia ele vai trocar a receita junto com o dinheiro por uma medicação no balcão da farmácia, e a partir disso ele vai ter a possibilidade de ter acesso àquela medicação ou tomar aquela medicação. É isso que acontece. Então, qual é a jornada da indústria? Essa foi a jornada do paciente. Qual é a jornada da indústria? A jornada da indústria é produzir, inovar novas medicações com formulações mais modernas, menos agressivas, com menos efeitos colaterais. Ele traz essa novidade para o mercado através do propagandista. O propagandista chega dentro do médico, propaga essas informações daquele produto, daquela substância. Ou seja, você pode ter vários tipos de produtos, vários tipos ou marcas de medicamentos com a mesma substância. Então, pantoprazol você vai encontrar por aí, Pantocal, você vai encontrar Gásia, você vai encontrar Dipepti, você vai encontrar várias. Cada um é de uma casa diferente, ou seja, de uma indústria diferente. Então, essa indústria, ela tem interesse em alcançar aquele paciente que vai sair com a receita de pantoprazol. Só que o médico é que tem que prescrever a Dipepti. O médico é que tem que prescrever para o paciente Gásia ou Pantocal, 20 mg, 40 mg, enfim, é o médico que tem que prescrever. Então, a indústria farmacêutica precisa, então, encarar o médico como seu primeiro cliente, o primeiro e mais importante cliente. Como assim? O cliente final da indústria farmacêutica é aquele paciente que vai tirar a caixinha. Só que quem gera a demanda dessa caixinha é o médico. Então, o médico gera a demanda. A doença está por aí. Tem muita gente com gastrite. Veio para mim, sou gastroenterologista, por exemplo, fiz endoscopia, descobri que era gastrite, vou prescrever essa medicação, Pantocal, ou Pantoprazol, na verdade. Agora, qual tipo de Pantoprazol vou prescrever? Pantocal, Gásia, Adipepti ou simplesmente substância Pantoprazol? Para que o paciente possa pegar um genérico. Então, isso depende muito. Depende muito de quem é que me visita. O propagandista que me visita aqui, ele traz informação de forma consistente, ele fala comigo de forma respeitosa, ele apresenta as ideias dele de forma vendedora, ou seja, eu comprei a ideia de que o Pantocal é a melhor medicação. Ou seja, eu comprei a ideia de que o Adipepti, que é da Axê, você deve ter ouvido falar na Axê, é um grande laboratório, o maior do Brasil hoje. Isso não significa que é o que mais bem paga os funcionários, então tem esse detalhe aí. É o maior do Brasil, mas não significa que tem o melhores salários. Então, a Axê, por exemplo, eu enquanto gastroenterologista vou entender o seguinte, velho, eu tenho que prescrever qual? Pantocal, Gásia ou Adipepti? De repente, a propaganda do propagandista do Adipepti foi muito mais convencedora. Ele me convenceu de que o Adipepti é o melhor. Que tem o melhor custo-benefício, que é realmente diferenciado, que tem diferenciações em relação à substância e os recipientes contidos no medicamento, que vai fazer um efeito mais rápido no meu paciente. Então depende muito de qual medicação, né? Claro que o propagandista não pode mentir, ele vai falar quais são os diferenciais da sua indústria, os diferenciais daquele medicamento que foi produzido pela sua indústria, ele vai ter alguns diferenciais,
o adipéptido vai ter diferenciais em relação ao protocolo, o protocolo vai ter diferenciais em relação ao adipéptido. E eu, enquanto propagandista de alguma indústria, eu vou propagar da melhor forma possível. Então o propagandista ele vai falar com o médico vai gerar a demanda de receita. A indústria farmacêutica, então, ela tem propagandista para propagar as informações para o médico comprar a ideia de que deve prescrever aquela medicação, aquele produto, aquela marca daquela indústria específica, porque é a melhor, digamos. A partir disso, a indústria farmacêutica tem o papel de vender essas caixinhas de medicamentos para as farmácias. Por quê? Se o paciente sair com a receita e não tiver na farmácia próxima aquela medicação, o paciente ou vai voltar para o médico dizendo que não tem, ou o paciente vai comprar uma outra medicação que seja similar ou parecida. É isso que acontece. Então a indústria tem o papel de colocar aquele medicamento nas gôndolas das farmácias. E ela faz isso de duas formas. As farmácias de rede, você deve estar acostumado a ouvir Pague Menos, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, enfim, não sei qual é a farmácia que está aí perto da sua casa. Mas você deve estar acostumado a ver essas farmácias. Se for uma farmácia de rede muito grande, a indústria vende diretamente para essas farmácias porque elas compram num volume maior. Se for farmácia de Dona Maria ou de São José, na esquina, aquela farmáciazinha de bairro pequenininha, provavelmente essa farmácia pequenininha compra de um distribuidor. Então existem distribuidores de medicamentos que não são farmácias. O distribuidor ele compra diretamente das indústrias, ele concentra uma quantidade significativa de medicamentos e ele vende com preço acessível para a farmácia. Então a indústria farmacêutica ela vende para a farmácia diretamente, se for uma farmácia de rede, ou vende para as distribuidoras que essas vão distribuir em relação às pequenas farmácias, ok? Vamos junto para a próxima aula falar sobre a linguagem do propagandista. Não se perde, anota tudo, tamo junto.